profeta Isaías capítulo 43, para fazermos leitura da santa palavra de Deus. Diz assim: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Todos nós entendemos que Deus fala através do ministério do profeta Isaías. Isaías é o profeta messiânico. Por muitas e muitas vezes Deus falou através do ministério deste profeta. E mais uma vez Deus fala através do ministério do profeta Isaías. E Deus está dizendo da seguinte maneira: ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos. Operando eu, quem impedirá? Deus lança uma pergunta em desafio, dizendo: operando eu, quem impedirá? Nesses dias de tantas tribulações, muitas pessoas perderam a fé e não mais acreditam que Deus está no controle de todas as coisas. Mas aquele que é servo fiel continua de pé, confia inteiramente no Senhor, previne-se contra as astutas ciladas do diabo, crendo que o Deus que a tudo controla o fará vitorioso. Ora, meus amados irmãos, se Deus está lançando esta pergunta em desafio, operando eu, quem impedirá? Significa dizer que Deus está no controle das coisas. Ele está no controle. O que é controlar? Controlar é governar, é dominar, é exercer fiscalização sobre as atividades das pessoas, ou algum órgão, departamento ou produto, a fim de que não haja quebra das normas pré-estabelecidas. É também ter autodomínio físico e psíquico. Deus está no controle das coisas, você precisa compreender isto. Há muitas pessoas que nesses dias de tribulações, nesses dias de grandes investidas do diabo contra a sua vida, perderam a fé, por não saber ou não acreditar que Deus está no controle das coisas. Eu quero trazer aqui alguns princípios fundamentais da dimensão do controle de Deus. Presta atenção, somente Deus poderá interferir em todos os momentos da nossa vida. Somente Deus poderá interferir em todos os momentos da vida do ser humano. Ele controla tudo. Se você não acreditar que Deus está no controle de tudo, você vai acabar como muitas pessoas, perdendo a sua fé, desacreditando que Deus o fará vitorioso. Mas quando você acredita que Deus está no controle da sua vida, no controle de todas as coisas, Ele controla até os momentos de tribulações da sua vida, é aí que você passa a entender que Ele te fará vitorioso, Ele te fará vitoriosa, com certeza Ele te fará vitorioso. Olha aqui, Ele controla Satanás e os demônios. Como é que é, pastor? Eu repito, Ele controla Satanás e os demônios. O Senhor permitiu que Satanás destruísse tudo quanto era de Jó, mas não permitiu tocar na vida deste patriarca. Você pode ler o capítulo 1, versículo 12 do livro de Jó. Você vai entender que Deus permitiu que Satanás tocasse em tudo que era de Jó, mas teve uma coisa que Deus não permitiu: que Satanás destruísse a vida de Jó. O que o diabo queria não era simplesmente acabar com aquilo que Jó tinha,
O que o diabo queria não era simplesmente colocar aquela chaga, aquela lepra em Jó. O diabo queria destruir a vida de Jó. Mas Deus não permitiu que o diabo destruísse a vida de Jó, porque ele controla Satanás e seus demônios. O que o diabo quer é acabar com a sua vida, é acabar com a minha vida, é acabar com a nossa vida, mas ele não pode, porque Deus está no controle. Apocalipse capítulo 20, a palavra do Senhor diz: João, quando estava na ilha de Pátimo, ele disse: então vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na mão. Ele prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás e o diabo, e o amarrou por 1000 anos. João, o evangelista, viu as chaves do abismo na mão do Senhor. E ele viu quando Cristo prendeu o dragão, a antiga serpente, que é Satanás. Isto significa dizer que Satanás e seus demônios estão no controle de Deus. Tiago capítulo 4, versículo 7 diz: sujeitai, pois, a Deus, resisti ao diabo, e ele fugirá de vós. Quando você é sujeito a Deus, o que é ser sujeito a Deus? Ser sujeito a Deus é ser submisso a Deus. Ser submisso a Deus é ser obediente a Deus. Ser obediente a Deus é fazer aquilo que Deus quer que façamos. Quando você é submisso a Deus, você anda de acordo com a vontade de Deus, e você resiste o diabo. Por mais que ele queira te derrotar, ele não pode, porque você, sendo submisso a Deus, Deus controla o diabo que quer te amassar, e ele não pode, porque Deus está no controle. Deus não permite, ele não deixa. Ai de nós se não fosse Deus. Há muitas pessoas que temem as investidas do diabo. É claro, é evidente, é óbvio que nós precisamos vigiar, pois a Bíblia diz: vigiai para não entrar em tentação, para não cair em tentação. Olhai, orai e vigiai. Mas muitas pessoas temem que o diabo venha e acabe com a sua vida de uma vez por toda. Se você é fiel a Deus, você é sujeito a Deus, ainda que o diabo se levanta, ele luta, ele quer destruir você, mas lembre-se, ele está no controle de Deus. Deus permitiu o diabo tirar tudo que Jó tinha, para provar para o diabo que nesta terra há homens e mulheres que temem ao Senhor e que estão dispostos a servir a Deus, não por aquilo que tem, mas com uma fé perfeita, com uma fé santa, com uma fé grande na pessoa de Deus. Porque o diabo acusou Jó e disse: ele só é fiel a ti porque ele tem tudo que é bom. E Deus falou: tira tudo que ele tem de bom, só não tira a vida dele. Eu vou provar para você que ele é fiel a mim, na riqueza, na pobreza, na miséria, ele é fiel a mim. E Jó foi fiel. Quando Jó manteve a sua fidelidade a Deus, grande foi a ira do diabo. Aí que o diabo queria de uma vez por toda acabar com aquele patriarca, mas ele está no controle de Deus, e Deus não o permitiu. Amados irmãos, eu sei que o diabo tem dado as suas investidas contra a sua vida.
Moça, eu sei que Satanás tem dado suas investidas contra a sua vida, mas olha, acredita no que eu estou dizendo. Deus está falando através do ministério do profeta Isaías. Operando eu, quem impedirá? Os demônios estão no controle de Deus, e eles não vão poder fazer com você aquilo que está no seu intento. Ele controla os anjos. Diga comigo, ele controla os anjos. Está fraco? Diga mais alto, ele controla os anjos. Os anjos são os mensageiros de Deus. Eles são usados como agentes nos negócios divinos e comparados como ministros. Os anjos estão no controle de Deus. Olha, se for necessário Deus mandar um anjo guerreiro para te defender dos dardos adversários, Ele vai mandar, porque os anjos estão sobre o controle de Deus. Na vitória de Israel sobre os amalequitas, Deus enviou um anjo para ajudar Israel. Ó, o diabo ficou doido, olha aí, Satanás endoidou. Vocês não glorificam a Deus? Pode orar por ela, pode orar por ela. Satanás não está gostando desta mensagem, não. Mas ele tem que entender que ele está no controle de Deus. Ele não vai poder fazer o que quer fazer com você. Ouvinte, o diabo se agitou com grande violência aqui no corpo de uma moça, mas já está repreendido pelo poder do sangue de Jesus. Agora presta atenção aqui. Eu estou dizendo que além dele controlar os demônios, ele controla os anjos. Olha aqui, presta atenção aqui. Na vitória de Israel sobre os amalequitas, Deus enviou um anjo para ajudar Israel. Na vitória do rei Ezequias sobre o rei Senaqueribe, Deus enviou um anjo para ajudar Ezequias. Note bem, quando Daniel foi jogado na cova dos leões, Deus mandou um anjo para livrar Daniel. Lá no Getsemane, quando Jesus estava angustiado, agoniado, nos dias que antecedia a sua crucificação, lá no Getsemane, Deus mandou um anjo para confortar Jesus. Eu quero dizer a vocês, filhos de Deus, que se for necessário Deus mandar um anjo nesta tarde para te defender, Ele vai mandar o anjo, Ele vai enviar o seu anjo. Os anjos estão no controle de Deus, aleluia, crê nisso. Pode ter certeza, naqueles momentos difíceis da sua vida, naqueles momentos de grandes tribulações, quando você diz assim: Deus, acho que eu não vou resistir, Deus, eu acho que eu não vou aguentar, é exatamente nesses momentos que Deus envia um anjo para te ajudar. Israel não tinha condição física para lutar contra os amalequitas, mas Deus enviou um anjo. Ezequias não tinha armas suficientes para lutar contra o poderoso exército de Senaqueribe, mas Deus enviou um anjo. Daniel não tinha como fechar a boca dos leões, mas lá na cova Deus mandou um anjo, e o anjo fechou a boca dos leões. Nesses momentos difíceis, nesses momentos de tribulações, nesses momentos de lutas, em que o diabo levanta muralhas na sua frente, e muitas vezes você olha assim e você diz: Deus, acho que eu não vou resistir. Deus envia um anjo
E se você está vivendo esse momento, o anjo já está descendo esta tarde para lhe ajudar, para lhe socorrer, para lutar por você. Ele controla. Ele está no controle. Olha aqui, Ele controla também o universo. Diga comigo, Ele controla o universo. Olha para cá. Deus criou o mundo pelo poder da sua vontade. A palavra criou, no primeiro capítulo de Gênesis, é traduzido pelo hebraico e significa bará, que significa dar existência àquilo que previamente não existia. Olha, há quem diga que o planeta Terra está nas mãos do homem. E há quem diga que basta o homem apertar um botão e o planeta Terra será destruído por várias vezes. Mas eu quero dizer uma coisa: isto só é possível acontecer com a permissão de Deus. Porque o planeta Terra, o universo, não está no controle do homem, está no controle de Deus. E só vai acontecer isto se Deus o permitir. Ele controla, tudo está sobre o seu domínio. Você acredita que Deus está no controle das coisas? Olha aqui, Ele controla a história. Deus mudou o rumo da história de Jacó. Deus mudou o rumo da história de Moisés. Deus mudou o rumo da história de Davi. Deus mudou o rumo da história de Jó. E muitos outros homens da Bíblia Sagrada. Porém, uma das mais emocionantes é a de José, descrita nos 7 últimos capítulos de Gênesis. Esse jovem superou todas as dificuldades e conseguiu se tornar governador do Egito. Conseguiu se tornar governador do Egito. Deus mudou a história da vida de José. Ele muda a história da sua vida, irmã. Ele muda a história da sua vida, irmão. A história está sobre o controle de Deus. Aleluia. Assim como Ele mudou a história de Jacó, a história de Moisés, de Davi, de Jó, de José e de tantos outros, Ele muda também a história da sua vida. Ele vira o seu cativeiro, e isto pode acontecer hoje. Se você acreditar, isto pode acontecer hoje. Quem sabe a história da sua vida até aqui tem sido uma história negativa. Quem sabe você se envergonha de você mesmo. Quem sabe você se envergonha da história da sua vida. Mas eu estou pregando que Deus controla também a história, e Ele pode mudar a história da sua vida. Se você acreditar nisto, abra o seu coração para Jesus, olha para o céu e contempla a grandeza deste Deus, o controle deste Deus, e sai daqui com a história da sua vida mudada. Eu sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus que vive está. Ele está no controle da vida humana também. Diga, Ele está no controle da vida humana. Foi fraco ainda, diga mais alto. Ele está no controle da vida humana. Deus rege de modo ativo o desenvolvimento da vida humana. Ele pessoalmente cuidou do homem desde o primeiro momento de vida deste. Traçou um plano para o homem desde o ventre da sua mãe. Ele controla a vida humana. É impressionante.
você pensar como gera uma criança no ventre de uma mulher. É impressionante você pensar nisso. Quando através da intervenção humana, o óvulo se fecunda e de repente um feto, e aquele feto vai se desenvolvendo e de repente uma criança que fica no ventre da mãe dentro de uma bolsa d'água durante 9 meses, e depois nasce uma vida, um ser humano. É impressionante isto, mas isto só é possível acontecer porque Deus está no controle da vida humana. Ele pessoalmente cuidou do homem desde os primeiros momentos da sua vida, traçou um plano para o homem desde o ventre da sua mãe. O salmista Davi, no Salmo 139, versículo 13, ele fala exatamente sobre isto, e diz o salmista: criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo maravilhoso fui formado. O salmista tinha conhecimento do controle de Deus quanto à vida humana, e ele se maravilhou com a sua própria vida, da forma como ele foi formado. Criaste o meu interior, entreteceste-me no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque de um modo maravilhoso fui formado. Este Deus que nos formou, este Deus que nos criou, este Deus que estava no controle da nossa vida quando esta estava sendo formada, agora depois da nossa vida formada, Ele continua no controle das coisas. Ele muda a sua vida hoje, Ele muda a história da sua vida hoje, Ele transforma a tristeza em alegria, Ele transforma a infelicidade em felicidade, Ele abençoa a sua vida. É por isso que o Senhor Deus, Ele está dizendo, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Quem pode impedir as operações deste Deus? Agora note bem, vamos passar para outro tópico da mensagem. Se Deus está no controle das coisas, se Ele controla, se tudo está no seu controle, Ele permite a tribulação nas nossas vidas, mas Ele pode nos dar a vitória sobre esta tribulação. Oséias capítulo 6, versículo 1: vinde e tornemo para o Senhor. Nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida e curará. Que coisa linda, hein? As tribulações acontecem em nossas vidas para nos amadurecer mais espiritualmente. Elas nos colocam muitas vezes mais perto de Deus. Olha o que o profeta Oséias disse no versículo 1 do capítulo 6: vinde e tornemo-nos para o Senhor. Nos despedaçou, mas nos sarará. Fez a ferida e curará. Deus permite que passemos por tribulações, para que nós possamos nos aproximarmos mais dele e nos amadurecer espiritualmente falando. Ele que permite a tribulação é o mesmo que nos dá vitória sobre a mesma tribulação. Então, amado irmão, amada irmã, eu sei que eu estou falando com pessoas que estão passando por grandes tribulações na sua vida. O Senhor está dizendo que Ele te dará vitória sobre esta tribulação que você está passando. Basta uma palavra dele e as janelas do céu se abrirão. Está vendo que coisa linda? Agora você tem que acreditar nisto. Lucas capítulo 7, versículo 7.
O centurião, aquele comandante de uma corte de 100 homens na milícia romana, quando ele foi procurar Jesus, porque o seu criado estava muito enfermo, Jesus disse: eu irei e lhe darei o que? Saúde. O que foi que o centurião disse para Jesus? Senhor, basta uma palavra sua e o meu criado sarará. O centurião acreditou, e ele nem discípulo de Jesus era, nem crente ele era, mas ele reconheceu que estava sob o controle de Jesus, e ele disse: basta uma palavra sua e o meu criado sarará. O centurião de Cafarnaum creu nas palavras de Jesus, e por isso o seu criado foi curado. Nós também devemos crer e obedecer a palavra de Jesus, e seremos abençoados, seremos sarados, seremos transformados, seremos perdoados, teremos a nossa vida mudada. Eu quero que você entenda que se você porventura está passando por algum momento adverso, os ventos da adversidade, as lutas, os problemas, as dificuldades têm batido forte sobre a sua vida. Eu estou dizendo para você que isto que você está passando, esta tribulação, este vendaval, esta turbulência na sua vida espiritual, na sua vida física, na sua vida financeira, na sua vida sentimental, na sua vida profissional, essa turbulência toda está no controle de Deus. E Deus pode te dar vitória hoje mesmo sobre tudo isso, meus irmãos, lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade. Jesus deixou muito claro que a ansiedade não combina com a fé cristã. Ela nega essencialmente o poder da fé. Você não tem necessidade de buscar nada com ansiedade. Devemos buscar a Deus com fé, com paciência, com constância, com persistência. Mas nada de ansiedade. Basta você confiar na providência de Deus e buscar com fé. Ele vai abrir o seu bom tesouro e vai derramar as suas muitas bênçãos sobre a sua vida. Se Deus está no controle, então devemos entregar o nosso caminho a Ele. Não é assim que a Bíblia diz? Salmos capítulo 37, versículo 5: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e Ele tudo fará. A Bíblia nos manda lançar os nossos cuidados sobre o Senhor, igualmente também o nosso caminho, ou seja, o nosso estilo de vida deve seguir as determinações da palavra de Deus. O seu estilo de vida segue as determinações da palavra de Deus? Fica para a sua reflexão. Se Deus está no controle das coisas, o crente deve esperar e descansar no Senhor. Como é gostoso esperar e descansar em Deus. Como é gostoso. Como diz o Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o quê? O meu clamor. Muitas vezes, irmãos, as nossas orações não são respondidas de imediato, porque Deus quer provar a nossa paciência, a nossa fidelidade e a nossa insistência. E às vezes o crente não sabe o Salmo 40, e por isso não espera com paciência. Ele exige de Deus uma resposta imediata das suas orações, e nem sempre Deus responde imediatamente às nossas orações. Muitas vezes Ele demora a responder às nossas orações para provar a nossa paciência, a nossa fidelidade e a nossa insistência. Ele não tem direito de fazer isto.
Ele tem direito de provar a nossa paciência, a nossa fidelidade, a nossa insistência. Meu amado irmão, minha amada irmã, se as coisas não estão acontecendo para você como você planejou, se as coisas não estão acontecendo para você como você projetou, se as coisas não estão acontecendo para você como você gostaria, tenha paciência, continue na presença de Deus, confia em Deus, seja fiel, seja insistente, porque está no controle de Deus e vai acontecer, vai acontecer, vai acontecer. Se você crê nisto, glorifique, porque vai. Se Deus está no controle, e Ele disse: operando eu, quem impedirá? O crente deve deleitar-se no Senhor, conforme diz o Salmo 37, versículo 4. Salmo capítulo 37, versículo 4. Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o desejo do seu coração. Olha que coisa linda. Deleita-te no Senhor, e Ele te concederá o desejo do teu coração. Amados, descanse na promessa de Deus. Não duvida do poderio deste Deus. Tudo está sobre o controle dele, e Ele está dizendo: operando eu, quem impedirá? Deleita-te no Senhor, e Ele concederá o que deseja o seu coração. O que deseja o seu coração? Qual é o desejo do seu coração? A palavra está dizendo que Ele concederá o desejo do seu coração. Partindo destes princípios, o crente só deve adorá-lo e glorificá-lo. Adorá-lo e glorificá-lo. Devemos adorar o Senhor com o nosso espírito, alma e corpo, oferecendo a Ele um culto racional, tendo a mente transformada pela renovação do Espírito Santo. O homem, meus irmãos, como a mulher, a moça, o rapaz, tem o direito de escolher: ou entrega o seu caminho ao Senhor, deixa Deus dirigir e controlar a sua vida e alcança a vitória sobre todos os seus problemas, ou ele mesmo toma a direção da sua vida e serão vencidos pelas ansiedades, pelos problemas e pelas circunstâncias. Se você confiar em Deus, entregar o seu caminho ao Senhor, deixar Deus controlar e dirigir a sua vida, você vai alcançar vitória sobre todos os problemas, sobre todas as dificuldades. Agora, se você tomar a direção você mesmo da sua própria vida, ignorando a palavra de Deus, então você será uma presa fácil para o inimigo, problemas e circunstâncias difíceis. Mas esta tarde o Senhor está dizendo: filhos, ainda que houvesse dia, eu sou, e ninguém há que possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? Aí o Senhor diz mais, versículo 2 do capítulo 43 de Isaías: quando passares pelas águas, estarei contigo, quando pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o teu Deus, o Deus de Israel, o teu Salvador. Eu te tomo pela mão direita, eu te levanto, eu te sustento. Acredite nesta palavra, acredite neste Deus, e glorifique a Ele, e adore a Ele, e louve a Ele, dê louvores a Ele. Que Deus lhe abençoe.
Que a unção do Espírito Santo deste Deus esteja com todos vocês esta tarde. Que Deus venha te fortalecer esta tarde. Que você seja uma bênção nas mãos deste Deus. Este Deus que controla tudo, este Deus que tudo está sobre o seu controle. Que você tenha vitória, que você seja abençoado e que esta tarde Deus possa fazer resplandecer sobre você a luz do seu rosto. Levanta a sua mão, fica em pé, levanta a mão e glorifique o nome deste Deus. Oh, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. Irmã, Jesus está te fortalecendo agora. Irmão, Jesus está te fortalecendo agora. Senhoras e senhores, Jesus está te fortalecendo agora. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a glória de Deus esta tarde. Receba a unção de Deus. Receba, dai glória, dai glória, dai glória. Deus manifesta a sua glória. Manifesta o seu poder sobrenatural. Abençoa os teus filhos. Abençoa a sua igreja. Abençoa o seu povo. Abençoa, meu Deus. Derramai do seu Espírito Santo. Derramai da sua glória, meu Deus. Derramai do seu Espírito Santo sobre as nossas vidas. Oh, Espírito Santo, renova esta irmã. Renova esse irmão agora. Renova esta pessoa agora. Renova, Espírito Santo, renova. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Renova, Senhor. Ande clama labasterianda labalai. Ande clama lai charama. Ande clama labasterianda labalabas. Ema labasterianda labashana clama labalabas. Oriande de clama labasterianda labalabalabalas. Sinta a presença do Senhor. Receba a glória de Deus. Receba a unção do Espírito Santo. Receba a virtude do Altíssimo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Seja tocado pelo Espírito Santo. Ai, declama labasterianda labaster.